que faz uma mulher ir adiante e a outra não? Onde está a diferença de uma mulher que amadureceu, que cresceu, que desenvolveu as suas habilidades, que conseguiu rever o seu passado com carinho, com amor, com misericórdia, daquela que ficou parada lá? Qual é a diferença? Onde está esse tesouro? Muitas mulheres me perguntam isso. Por que algumas conseguem florescer? Por que algumas vão adiante e outras simplesmente param no tempo, param na história e não crescem, não amadurecem, não cuidam de si mesmas, não cuidam dos outros, não criam a capacidade de amadurecer na vida? Essa é a pergunta que eu quero nortear o nosso vídeo de hoje. Desde que eu comecei esse caminho de autoconhecimento, de cura interior, de autorresponsabilidade, de resgate do meu feminino, essa é uma pergunta que eu faço sempre para mim mesma e que eu ajudo as mulheres a trabalharem em si. Existe uma diferença, sim, das mulheres que conseguem amadurecer, que conseguem ir adiante, que conseguem ser melhores, conseguem criar novos hábitos, que conseguem ser virtuosas, daquelas que simplesmente não dão conta. Será que existe uma diferença aí no dom que Deus deu para cada uma? Será que existe uma eleição de uma para outra? Será que Deus foi mais generoso com uma do que com outra? Talvez você tenha essa desculpa. E se isso é uma desculpa para você, muito provavelmente você não foi adiante. Porque a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus dá essa capacidade para todas. Essa é uma capacidade de todas nós. Porque ela está fundada no livre-arbítrio. Ela está fundada na capacidade de cada uma de nós poder escolher as nossas próprias histórias. Escolher os caminhos que a gente vai trilhar, mesmo que as adversidades cheguem. Então, para algumas o divórcio, para outras um aborto, para outras a perda da mãe, a perda de um marido, a perda do emprego, seja lá o que for, aquilo ou vai fazer você parar no tempo e não evoluir e ficar olhando para aquilo o tempo inteiro, ou vai fazer você seguir adiante. E aqui está o grande boom, né? Dentro do livre-arbítrio, você tomar para si a responsabilidade de dar conta da sua própria história, de criar os seus próprios hábitos, sem ficar olhando para os outros, sem ficar se questionando mais isso, mais aquilo outro. A gente tende a... aquelas que param tendem a colocar a sua vida, colocar a sua própria história nas mãos dos outros. Então, eu não consegui um bom emprego porque fulano não me deixou, ciclano, né, não faz isso, faz aquilo. E essa é uma característica muito comum daquelas que não foram adiante. As mulheres que conseguem amadurecer, elas tomam decisões diárias. Todos os dias, o dia todo, são decisões. Porque quando você vai agir, é uma decisão que você toma. Se você age de um jeito automático, você tomou essa decisão, ainda que seja automática. Se você tomou a decisão de ser uma mulher melhor, você vai trilhar um caminho de ser uma mulher melhor. Não tem como a gente ser melhor sem cultivar, sem exercitar, sem colocar em prática isso. Ainda que na dor, ainda que sofrendo, ainda que chorando, ainda que se questionando, mas aquelas que conseguiram dar passos para frente, aquelas que olham para trás e dizem: nossa, quem eu era lá atrás e quem eu sou hoje, como eu melhorei, como Deus foi generoso comigo. Deus sempre é generoso, Deus sempre é misericordioso, Deus sempre está pronto. A questão é a resposta que a gente dá, é a resposta prática que a gente dá. Porque também não adianta a gente dizer: nossa, que legal, agora sim, Senhor, pode me mudar completamente, eu estou aqui aberta. Mas na primeira oportunidade que você tem de cultivar, por exemplo, a paciência, de exterminar a sua ira, você explode.
Ou seja, você tomou a sua decisão. Ali está o seu livre-arbítrio. E se você é protagonista da sua própria história, da sua própria vida, você precisa estar atenta a isso. A mulher que conseguiu dar conta e ir para frente, ela está olhando para trás com paz. Ela não fica carregando entulho. Ela não fica carregando pessoas do seu passado, ela não fica toda hora se lamentando e questionando e acusando as pessoas lá de trás. Tem mulheres que passam a vida, mulheres não, pessoas, homens e mulheres que passam a vida olhando lá para trás, o tempo inteiro. Então, eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. É como se a gente estivesse dirigindo um carro numa autoestrada, olhando pelo retrovisor. Ou seja, eu não olho para frente, eu não presto atenção na frente, eu só fico olhando para trás. Então, esse também é um passo muito importante, mas a decisão, o livre-arbítrio está na frente, porque você só vai olhar para trás e estar em paz com o seu passado quando aqui dentro você decidir que está tudo bem, que você não tem como mudar lá atrás, que não há nada para ser mudado lá atrás, que não há como mudar lá atrás. Que dói, que feriu, que machucou, mas que você já soltou isso. Por mais doloroso que seja, eu tenho muitas coisas pesadas do passado que simplesmente eu deixei ir, deixei ficar lá. Porque para eu estar aqui hoje, ajudando você, eu precisei rever muitas coisas. Eu precisei tirar muitas pedras da minha mala para ficar mais leve, para eu poder, inclusive, para ter espaço de novas coisas. Como Deus faz novas todas as coisas numa bolsa que está velha, cheia de entulho, cheia de pedra, cheia de coisas, né, do passado. Então isso é outra coisa muito importante que você precisa fazer. Jogue fora os seus entulhos. Tome a decisão, seja protagonista da sua vida. Mas fulano, mas ciclano, mas e aquela pessoa? Deixe ir, solte. Quem está sendo a mais prejudicada é você mesma. Então, se você quer olhar para frente, tome decisão e deixe o passado para trás. Uma outra coisa que a gente precisa, muito importante, é se conhecer, é entender quem eu sou, quais são as minhas habilidades, porque eu tenho talentos, quais são os meus defeitos, as minhas tendências, onde é que eu caio mais, quais são os momentos do meu dia que eu tô mais vulnerável, que eu tô mais frágil, que eu tô mais sensível e posso cair, voltar a ser aquela mulher velha. Essa luta vai ser diária, vai ser o dia inteiro, o tempo inteiro, não vai ter fim até o último dia da sua vida. Essa vai ser a sua grande batalha. A mulher nova contra a mulher velha, a mulher nova sempre querendo vencer. E só se faz uma mulher nova quando você deseja ser uma mulher nova. Não adianta dizer que quer ser paciente se nas horas mais irritantes você não cultiva a paciência. Então, sabe lembra daquela propaganda que a gente que faz? A gente precisa ser mulher que faz. Nós precisamos ser mulheres que agimos. Então, a mulher que age, a mulher que faz é aquela que vai dar conta, porque ela vai mudar o seu redor. Ela muda, ela cuida de si mesma, mas ela não fica em si mesma. Lembre-se, uma mulher que olha só para si mesma, sem olhar mais para ninguém, ela saiu completamente da sua essência, porque faz parte da mulher, da essência feminina, se doar para o outro, se dar para o outro. A gente está sempre olhando para o outro, muitas vezes de maneira completamente errada, desequilibrada. A gente quer se meter na vida de todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo sem ninguém ter pedido ajuda para a gente, enfim. A gente está desequilibrada, mas o ajudar, o servir, faz parte do ser feminino. E aí, quando você faz isso, quando você olha para a sua vida e quando você começa a sair de si mesma, das suas próprias feridas, da sua história vítima, né? De como vítima, não seja vítima da sua própria história, não se coloque como vítima da sua própria história e coloque-se a serviço do outro. Nós amadurecemos quando olhamos para o outro, quando nos colocamos a serviço do outro, sem perder a nossa dignidade, sem perder o nosso valor. Se colocar a serviço do outro não é, como muitos dizem, se perder, como que eu vou dizer, não ter mais valor. Ao contrário, no final de tudo, Deus vai nos dizer, e aí?
Quem foi que você me serviu, né? Bati na tua porta, pedi comida, estava sem roupa, e aí, o que você fez, né? Então, isso é muito importante. Uma mulher que deu conta da própria história, a grande diferença é essa. Ela não ficou olhando, ai, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu não tenho, vou ter. Eu não sou, quero ser, então vou buscar ser. Isso é vida, a vida acontecendo. A vida acontece na prática, na concretude, na atitude. Se você não é uma mulher de atitude, se você está sentado esperando que seu marido mude, que seus filhos mudem, que a sua mãe mude, que o seu pai mude, que o seu chefe mude, que o mundo mude, para depois você então pensar se vai mudar ou não, se está de acordo com a sua vontade, infelizmente você vai ficar sentada, como a gente sempre diz, sentada na cadeira da menina, esperando o mundo mudar. E aí você jamais será protagonista da sua própria história. Você jamais será uma mulher com força. Lembrando que a mulher com força é aquela que entende que existe uma força que vem do alto, que a complementa, que a faz forte, não por si própria, mas por essa força que vem do céu. Então, se você quer dar conta da própria história, se você quer um começo, comece assumindo a responsabilidade da sua vida. Não coloque, não use muletas, né? Como eu sempre digo, as muletas servem para ajudar aqueles que precisam. Mas não coloque um monte de muleta onde você não precisa. Ah, porque eu sou sanguínea, porque eu sou melancólica, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Enfim. Ah, porque eu não fui criada assim, eu não tive essa educação, a minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Vamos sair das desculpas e vamos assumir a responsabilidade sobre a nossa história. Aquilo que está sob o meu controle. Existem a grande maioria das coisas que Deus quer de nós, Ele mesmo colocou na nossa mão. Ele mesmo colocou para que a gente possa fazer. Porque Deus, que me criou sem mim, não quer me salvar sem mim. Né? E dizia um santo que eu agora não vou lembrar o nome, mas isso é muito importante. Ele precisa do teu esforço, ele precisa que você vá buscar. E essa é a grande diferença das mulheres que deram conta daquelas que não deram. Ah, mas eu não consigo. Mais uma desculpa. Você precisa começar a olhar para as desculpas que você dá para você mesmo. Ah, mas porque eu sou muito desorganizada. Muda isso. Vai cuidar da organização, vai procurar um curso, vai procurar uma ajuda, vai fazer uma planilha, vai se ordenar. Ah, porque eu sou muito preguiçosa. Levanta, vai fazer sem vontade. Né? Não precisa ter vontade, vontade é coisa que dá e passa. A gente, se for fazer as coisas que a gente só tem vontade, a gente vai dormir até meio-dia, a gente vai acordar e vai querer que alguém cozinhe pra gente, depois alguém lave a louça pra gente, depois a gente vai voltar pra cama ou pra uma praia bem gostosa, né? Porque o ser humano, a tendência dele, né? A tendência decaída do ser humano é corre da dor e foge pro prazer, né? Então, corre, sai correndo, né? Não. O que a gente precisa entender é que amadurecer dói, crescer dói, servir dói, mas alegra, planifica e vai construindo, lapida o ser humano, principalmente nós mulheres que viemos ao mundo para nos doar para o outro. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, eu quero te deixar essa proposta de você olhar para esses caminhos que eu te falei. Aonde é que você ainda não é protagonista da sua história? Aonde é que a sua vida ainda está na mão do outro? Aonde é que você entregou a sua vida na mão do outro? Lá no passado, hoje, quem você é? Você se conhece? Você sabe seus dons, seus defeitos? Não adianta só saber os defeitos, nem só saber os dons. Você precisa saber um e outro, porque é justamente a caixinha de dons que vai fazer você superar a caixinha, limpar a caixinha de tendências ruins, porque você vai lutar e vai precisar disso todos os dias. Perdoar, olhar para trás com gratidão, independente do que aconteceu, soltar essas pedras e criar uma mulher nova. Nós somos co-criadoras da vida, de uma vida nova, e eu quero te fazer essa proposta para você fazer esse caminho hoje. Vamos juntas? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir ele aqui, se inscreva no nosso canal e compartilha com as amigas que você sabe que precisam crescer, que precisam tomar conta da própria história.
Aqui está um grande caminho, eu te dei importantes dicas. No dia a dia, nas pequenas coisas, tomar decisões, assumir as próprias responsabilidades, parar de dar desculpa e se tornar uma mulher melhor. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.